Graça e paz, meus irmãos. Eu devo dizer que este final de semana foi muito precioso para mim. Eu sempre tive, fui educado numa igreja do interior. Até 1870, não quer dizer que eu seja atrás disso, não havia classes separadas para crianças e adultos. As crianças viviam com os pais, iam para a igreja. Depois de que fizeram essa modalidade de classes separadas, e isto vem de uma filosofia de William James, um pensador americano que tem uma ideia muito pragmática, mas muitas vezes a gente faz da criança um peso no relacionamento. E o povo de Israel saiu do Egito, eram 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, e eles foram pelo deserto, e as reuniões deles eram reuniões com gente, velhos, novos e crianças, e nós não estamos mais habituados ao convívio do barulho da criança. Muitas vezes a presença da criança nas nossas reuniões é vista como alguma coisa problemática. E essa semana eu me peguei nesse encontro, lembrando-me dos acampamentos lá no Piauí, quando a gente se reunia, todo mundo sentava nos bancos, menino de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, porque normalmente o nordestino tem muito filho. Era um por ano, e aquilo enchia o banco, e todo mundo participava. Tinha seus problemas, mas tem umas coisas muito, muito bonitas. E nesse encontro de família nós tivemos a oportunidade de conviver com a família, as famílias, com aquelas criancinhas de colo e aqueles maiorzinhos, mas o ambiente estava tão descontraído e tão leve que a própria criança deixa de ser problemática, porque ela se sente amada, ela se sente querida, e isso foi muito precioso. Eu sei que tem muita gente que não gosta da sua fase de criança, que foi uma fase muito rígida, e por isso ele também não gosta de criança. E as pessoas que não gostam de criança nas reuniões. Mas nós precisamos ser restaurados para que nós possamos aprender a conviver com criança, com adolescente. Eu falei hoje pela manhã lá, eu digo, eu não gosto dessa expressão aborrecente, que às vezes se usa de forma pejorativa para a turma que está rebelando-se contra o autoritarismo das nossas estruturas familiares. Eles não são aborrecentes, eles são apenas expressões daquilo que nós fizemos deles. E foram momentos muito preciosos com essas famílias lá no acampamento durante esses dias. Dia 28, vai ser uma segunda-feira, Dr. David Van Dyke,
é um americano de origem holandesa. Ele vai estar conosco aqui, tratando sobre como as nossas fraquezas podem contribuir para o crescimento familiar. Nós tivemos aulas com o Dr. Van Dyke lá nos Estados Unidos. Ele é uma pessoa bem descomplicada. Primeiro, ele não tem formalidades. Ele dava aula de pé no chão. E tinha uma desagregação com esta formalidade que nos mantém, muitas vezes, escravos de rituais, mas que não têm afetividade, que não tem toque. É um americano diferente. O Dr. Van Dyke, ele me mexeu. Logicamente, nós brasileiros e principalmente, quer dizer, latinos e principalmente brasileiros, temos muito efusivos, assim. A gente beijava os professores lá nos Estados Unidos, eles ficavam assim meio... O Van Dyke não, ele lambe, ele agarra, ele é bem descontraído e é um homem que trata gente como gente, não como número, não como uma coisa com expectativa. Então, na segunda-feira, dia 28, ele vem aqui para dar um curso lá na Faculdade Teológica Sul-Americana, e nós estamos aproveitando para que ele fale aqui para as famílias. Evidentemente que só quem tem necessidade procura médico. Quem tem problemas de saúde procura médico. E quem sabe como a sua família está, eu estou com filhos criados, mas eu preciso ser tratado para saber, se um dia for avô, saber como é que eu posso ser avô, se um dia eu tenho meus genros, minha nora, eu tenho que saber como tratá-los e como andar com eles, de tal maneira que nós possamos caminhar. E a gente tem que aprender, muitas vezes, nas nossas fraquezas, como nossas fraquezas. Porque uma das coisas mais contraditórias é que nós não gostamos de mostrar que somos fracos. No reino de Deus, a fraqueza é o caminho para a fortaleza. E eu sei que isto é uma coisa que precisa ser trabalhada conosco, numa sociedade basicamente de pódio. Hoje o Londrina saiu de Piaba para Tubarão. Ele que viveu como Piaba durante tantos anos aí, ganhar enquanto o peixe lá perdeu para o Ituano, saiu de peixe para Piaba. Então, nós gostamos muito de pódio e a sociedade precisa, nós como igreja precisamos ser desconstruídos desta maneira de querer ser grandes. A semana passada, a Sandra Teixeira está aqui hoje, nós estávamos lá em Rosário com um grupo de pastores e eu fui muito impactado com aquele grupo e um pastor que me parece um homem que me disseram que ele já leu 10 mil livros. Eu não sei quanto é isso. A minha biblioteca tem mais ou menos 3 mil, eu nunca li nem metade deles. Tem muitos livros que são apenas de consulta. Eu não sei como é que um homem consegue ler 10 mil livros, mas esse cara é um camarada muito que gosta de ler e ler coisa boa. E ele me abraçou e disse assim, eu
isso não foi ele que disse, foi alguém que disse a respeito dele. Eu preciso sair desse pedestal do saber e andar no caminho do amor incondicional de Deus. E às vezes a gente sabe muito e não sabe nada. Não sabe o que é importante. Então, eu gostaria de reiterar. E na quinta-feira talvez ele vá falar com a liderança, não é, Cota? Com a liderança da igreja, com os pastores, com o pessoal da liderança sobre relacionamento familiar. Ele tem tratado muito sobre isto. Queridos, e o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto a Leda estiver lendo até o versículo 10, eu vou descer ali para pegar minha lanterna, minha caneta. Você pode ir lendo, eu não serei arrebatado e nem vocês vão ser arrebentados. Eu vou só buscar para a gente focalizar, porque muitas pessoas hoje não têm Bíblia e nós temos muitas versões, que é uma beleza, ter versões diferentes. Eu não sou absolutamente contrário às muitas versões, mas nem sempre as versões conseguem dar uma realidade do texto. Então a gente vai sempre pensando os textos e procurando colocar cada texto, cada palavra, para que ela nos toque. Uns 2 ou 3 domingos atrás, eu vou citar, o Chichico está aqui, ele que é filho de um casal que o adotou, e durante a vida toda ele não sabia muito bem desse fato, mas ele, há uns 3 domingos atrás, ele disse: eu entendi o que é, ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Isso ficou forte, não foi isso, Chichico? Isso ficou forte na minha vida. E nós todos estamos num mundo em que os pensamentos são impostos a nós numa cultura que não é a cultura de Deus. E muitas vezes nós estamos aí aprisionados por certas questões, como a culpa, a vergonha, o medo, e precisamos ser libertos para viver a vida cristã como aceitos em Cristo Jesus, como pessoas que não têm de que temer. Não tem que prestar contas a quem quer que seja, desde que essa conta já foi paga lá no Calvário por Cristo Jesus. Então nós vamos continuar andando no nosso salmo, bem vagarosamente, se o Senhor voltar. Amanhã é dia 14 de Nisan. Vai ser um dia no dia da lua vermelha, a primeira lua vermelha desde 67, 68. E a primeira das 4 luas vermelhas até a próxima vai ser em outubro, a outra vai ser o ano que vem nessa mesma data, e depois a outra em outubro do ano que vem, e depois a próxima daqui 500 anos. Então, você pode, se você não vir a de amanhã, nem de outubro, e não vir a de o ano que vem, só daqui 500 anos. E as luas vermelhas são sinais para Israel, é uma linguagem de Deus com o povo de Israel, segundo o profeta Joel, e segundo o Pedro no dia de Pentecostes. E tem tudo a ver com aquilo que a gente chama de últimos dias.
Mas eu quero só fazer aqui um adendo. A questão é o seguinte: eu sou da teoria de Martinho Lutero. Se Jesus voltar amanhã, o que você iria fazer? Olhar para um lado, ver se eu tinha alguma dívida. Olhar para o outro, ver se tem alguém que eu não falei de Jesus. E plantar uma macieira. E eu falei isso para alguém nos Estados Unidos, ele disse: eu vou plantar um carvalho. A macieira são 3 anos, o carvalho são 100 anos. E vai em frente, meu filho, que Deus te dê condição de plantar o carvalho. Se não der para voltar, então daqui 100 anos a gente está fazendo barrica de vinho de carvalho e continuamos dentro dessa perspectiva. Então, Leda, continua lendo aí que eu vou pegar a minha caneta. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Pai, dá-nos a graça de crer na tua palavra. Tu sabes que por causa do pecado nós não somos capazes de fazer nada que te agrade. Por causa do pecado nós não somos capazes de crer. E só por tua misericórdia e graça que nossos olhos podem ser abertos para a tua pessoa e para crer na suficiência do Senhor Jesus. Dá-nos a fé que vem de Jesus, para nós crermos em Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse verso 7 diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. O mundo pós-pecado, ele é um campo de carrapichos. É um ar repleto de Aedes aegypti. É uma terra coberta de violência, maldade, assassinatos, roubos, estupros, torturas, fomes, pestes e todo tipo de opressão. Como não ser atingido? E tu não serás atingido. O que é isso? Ou é linguagem figurada ou quer dizer outra coisa que nós não estamos entendendo. Eu ainda não vi uma vacina contra sofrimento na Terra. Nem as vacinas que são usadas para defender os homens, elas defendem. Muitas das vacinas, na verdade, são formas
de adoecimento das pessoas. Mas o que quer dizer? 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Como não ser atingido? Não creio que o salmista esteja falando de uma proteção sobre o sofrimento físico. Não é uma defesa contra a picada da serpente ou contra a dor em nossos corpos e almas, mas um alívio em nosso espírito contra o veneno íntimo da dor ao vitimar-se com os efeitos da toxina amargurada da murmuração, fobia, medo, culpa, vergonha, interesse, dever e qualquer coisa desse tipo que esta cultura adoecedora nos ataca. Não creio que eu vou ser aliviado da picada da cobra. O que vai acontecer é que no meu espírito há suporte. Há um Deus que vem sustentar a minha causa. Agora a pergunta é: como não ser atingido nessa área espiritual? Eu acredito, irmãos, que nós temos de fora para dentro o corpo, a bios, a psique, a alma e o espírito com a zoe divina. Só quem tem a zoe divina é quem nasceu de novo. Mas quando eu nasci de novo, eu não tive uma amnésia, eu não tive um apagão do meu passado. Eu não tive uma coisa que simplesmente tirou a minha história de abuso, de rejeição, de cultura familiar adoecida. Essas famílias que a gente tem são famílias muitas vezes disfuncionais, famílias problemáticas. Você e eu nascemos em famílias não perfeitas, que exerceram certas funções em nossas vidas, que fizeram com que nosso ser tivesse temperamentos esquisitos. E como não ser atingido nesta área espiritual? Essa questão, nós temos uma obsessão pelo como. Nicodemos, quando Jesus disse para ele assim, na verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele disse, mas como? Aí Jesus disse, olha, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Não fiquem admirados por eu dizer que é necessário que nasças de novo. É como o vento, que ninguém sabe de onde vem, nem se sabe para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Mas como? Como é uma pergunta de controle. É diferente da pergunta da criança. A criança faz uma pergunta de por quê. Por quê?
Por quê? Por quê? Por quê? Por que isto? Por que o rabo do cachorro é atrás e não na frente? Isso uma criança perguntou para a mãe. Eles têm muitas perguntas, mas o adulto não tem tanta pergunta do porquê, mas como. Porque o como é como eu posso fazer funcionar esse negócio. Lá no curso, lá no acampamento de família, uma das tarefas que foi feita lá era a família tinha que fazer um pão. E a mulher não podia pegar a mão na massa. Então, eram os filhos e o pai que tinham que fazer o pão. Então, tinha uma receita. A receita vinha lá, o fermento, o açúcar, o sal, a farinha, o leite, o ovo. E tinha uma ordem lá. E eu discuti com aquele grupo porque, para mim, a ordem não estava muito adequada. Mas tinha uma determinação. E a minha mulher não podia fazer nada, e nós não tínhamos filhos lá para fazer. Nós encontramos uns amigos que foram fazer juntos, mas tinha que fazer o pão. E no pão você tem que entrar na massa e pegar a coisa. E minha mulher queria me instruir de como fazer o pão, mas não podia também, não tinha que dizer como. Aí tinha que ir lá meter a mão e fazer, e misturar, e fazer, e sovar, e bater e tal. Olha, você precisa ver o pão que saiu. Nosso grupo lá, os nossos grupos fizeram cada pão formidável. E a vida cristã não tem receita. Não tem um livro de Dona Benta. Nem tem o Bento XVI. As cartas de Sua Excelência, Sua Santidade, estão agora sendo publicadas. Foram publicadas no Brasil, um livro novo, recente, que está trazendo certo furor na parte acadêmica do Brasil. Sua Santidade é o título do livro, mostrando as cartas que vazaram. E eu comecei a ler, o meu filho me trouxe. Não temos receitas de Dona Benta, nem temos as cartas do Papa Bento, mas temos a bênção do Deus divino que dirige nossas vidas, e Ele não dá, Deus não dá GPS para você andar com Ele, nem mapa 4 rodas. Quando Ele chamou Abraão, Ele disse: Abraão, vem andar comigo. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei futuro. Como é uma parte de controle. A grande dificuldade da fé cristã e da fé evangélica é abrir mão do governo e do controle nas lutas pessoais. Nós somos obcecados por direção, por mando, por comando. Quem é que governa esse negócio aqui? Quem é que manda? Como? Como é que faz isto? Como não ser atingido? Nós temos procurado examinar aqui o Salmo na perspectiva da habitação em Cristo. Aquele que habita. Habita onde? No esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Hã? Eu não estou ouvindo. Cristo.
lugar da habitação divina nossa em Deus. Se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, nós precisamos abrir mão do comando e habitar na suficiência de Cristo. Habitar não é veranear. Aqui na nossa comunidade nós temos irmãos que têm casas na praia. Então eles chegam no final do ano e passam 15 dias, um mês na praia. Eles não habitam. Outros têm lugar em outros pontos. Onde você habita? Aonde você habita? Qual é o endereço da sua habitação? Na rua, tal. Não. Eu não habito nesse lugar. Eu estou aqui passando. Eu habito nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é uma visão para poder entender por que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Porque ele está trabalhando não com a temporalidade, mas com a eternidade. Dentro da temporalidade, nós vamos passar por certas circunstâncias adversas. Mas do ponto de vista da eternidade, é como eu interpreto, como eu entendo. Para não ser atingido, é só na suficiência de Cristo e dentro da restauração plena. A Bíblia diz que toda a terra está em dores de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Esta redenção dos filhos de Deus é exatamente o lugar que vai nos garantir a posição de restauração de toda a dor, de todo o sofrimento que nós passamos neste mundo. E nós precisamos ter a convicção de que o Senhor é o nosso seguro. E ter um discurso, uma fala coerente com o nosso curso de confiança nele. Eu vou voltar aos 2 versículos do Salmo, o verso 1 e o 2, para a gente solidificar. Hoje em dia, a questão de fazer estradas de asfalto, me contou um engenheiro, não é tanto a grossura do asfalto, é o quanto se faz de compactação. O importante não é se o asfalto tem 10 ou 30 centímetros de espessura, é o quanto foi passado o pé de cabra, que antigamente se chamava, e são os compactadores para solidificar o chão. Porque você não constrói um bom asfalto em cima de um terreno que cede. O que nós precisamos, acima de tudo, é convicções firmes da suficiência de Cristo nas nossas vidas. Isto é que faz a diferença. Porque os ventos de doutrina que fazem as pessoas se abalarem para um lado e para o outro, é que não tem uma rocha firme onde se possa apoiar. Quando Jesus disse que aquele que ouve a minha palavra e a pratica, é comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, e vieram as torrentes, e vieram os ventos, e ela não se abalou, ele diz, porque ela estava edificada sobre a rocha. Nesses
temporais que houve, que está havendo, inclusive no norte do Brasil, naquela região de Pará, eu assisti uma casa, pela televisão assisti a casa ser comida pelo rio, porque a casa tinha sido construída num aterro sanitário. Então, quando o rio chegou, que ele moveu as bases, lá foi. É o que a Bíblia diz, que aquele que constrói a sua casa sobre a areia não tem fundamentos. Então, quando ele diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Descansa à sombra do Onipotente. E no versículo 2, ele diz assim, diz ao Senhor, há um diálogo, há uma fala, há uma conversa daquele que habita no esconderijo do Altíssimo com o Senhor. Hoje pela manhã, lá no nosso momento de oração, eles deram uma folha para que nós pudéssemos fazer as considerações pelos assuntos que nós deveríamos orar. E o texto que veio, não sei se foi para todos, mas na nossa, era: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele não disse, não fique ansioso, mas não andeis ansiosos. Preste bem atenção no que está escrito. Ele não disse, não fique ansioso. Pode colocar esse texto aí, para a gente só, capítulo 4 de Filipenses, versículo 7? 6. Vamos ver. Gente, nós estamos mais do que nunca, em qualquer época da história da humanidade, carentes de palavra de Deus. Nós temos muitas opiniões, e opinião, como disse um meu amigo, é como o nariz, cada qual tem o seu. E eu não preciso de opinião, eu preciso da palavra de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, quanto? Em tudo. Porém, sejam conhecidas, aonde? Presta atenção. Nós estávamos conversando, nós três, era Noêmia, Carmita e eu. Nós três estávamos orando e estávamos conversando. Ele não diz assim, sejam conhecidas diante do seu irmão, diante de um grupo de oração, diante de alguém que a gente quer transferir a questão para o outro ser o nosso parceiro. Não, sejam conhecidas diante de Deus. É uma fala de um coração que está ansioso perante o trono de Deus, falando com Deus, através de suas petições, pelas orações, ou pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós estamos tão afeitos ao hábito de falar com as pessoas, esquecemos de que as pessoas não podem resolver os nossos problemas. Eu estava na casa da Tinha, comemorando o aniversário dela, e quando eu fui entrando, o Barba disse, olha, tem uma pessoa aqui no telefone te procurando. Por acaso ele disse, ele está entrando aqui agora. E era uma crise, um moço querido, que estava tendo um surto emocional e querendo acabar com a vida. Então, você vai comigo, Barba? Vamos. Só pode entrar você, Glênio, não pode entrar, ele não quer receber nenhuma outra pessoa.
eu entrei e começamos assim: querido, não sou solução para você. A solução para você está em Cristo. Então, ao invés de você contar para mim o problema, vamos nós dois. Você vai falar para Jesus e eu vou ser parceiro seu em oração. Porque eu não tenho solução para os problemas das pessoas. E se por acaso Deus me usar, que é próprio dele usar qualquer um, a pessoa pode depositar isso na minha conta dizendo assim, ó, você, não fui eu. O médico tem um bisturi na mão, ele faz uma operação em você, terminou de fazer a operação, você vai para casa, bem, está ótima, você não volta ao hospital para agradecer o bisturi. Você procura o médico. Se Deus usa você e a mim, glória seja dada ao Pai. Você e eu podemos ser instrumentos na mão dele. Mas nós não somos os detentores desta glória. E nós precisamos aprender a ter uma conversa com Deus. Vamos imaginar aqui. Eu tenho um filho drogado. Para quem eu devo falar a respeito desse assunto? Eu usei um caso assim bem difícil. Quem eu posso falar a respeito desse assunto? Posso falar com pessoas que possam me ajudar, orar juntos, mas eles não vão resolver o problema. Mas eu posso falar. Vamos voltar lá para o texto do Salmo 40, do Salmo 91, 2. Diz o Senhor. Ele diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Tu és o meu refúgio, tu és o meu baluarte, tu és o meu Deus, em quem eu confio. Lógico, queridos, precisamos continuar tendo a mesma convicção, o mesmo discurso, isto é, uma mesma linguagem, habitando no mesmo endereço, em meio às adversidades desse mundo, tendo como morada o Altíssimo. Isto chama-se perseverança dos santos. Vocês já ouviram falar nesse assunto? Quem é santo forever. Mas quem é santo de eternidade a eternidade, porque Deus nos fez santos em Cristo Jesus, persevera. Não existe possibilidade de uma ovelha se desgarrar do Senhor. Ele disse, das minhas mãos ninguém as arrebata. E ainda mais, o meu Pai põe a mão por cima e da mão do Pai ninguém arranca. Você entendeu o que quer dizer e não serás atingido? Não é que não vai passar por um câncer, não é que não vai passar por uma doença, uma febre tifoide que leva o cara, só que não leva de eternidade a eternidade. Aquele filho de Deus, ele está protegido sob a guarda da proteção eterna. Eu acho muito gratificante quando não se pode matar um crente, Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte,
porque sua morte não é o fim. Pá, pá, pá. Acabou, meu velho. Fim é no velho homem, é o ímpio. O justo não tem fim, ele é eterno. Outro dia um irmão disse: Pastor Glênio, faz uma série de mensagens sobre a vida eterna no céu e a vida eterna no inferno. Digo, meu irmão, no inferno não tem vida eterna. No inferno tem tormento eterno. Porque toda a vida procede de Deus. Se você falar de existência eterna, a gente até pode pensar, mas vida eterna, só em Deus. Só nele. E nós não podemos ser destituídos daquilo que Deus nos deu, porque Ele não dá e toma. Deixa eu ficar batendo nisso aqui, porque tem gente que acha que o pecado dele consegue desfazer a fidelidade de Deus. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Gente, por favor. Por favor. É triste ver uma pessoa que já devia estar, aquilo que o escritor aos Hebreus diz, vocês já deviam estar maduros, já deviam estar, e ainda tem que dar papá. Que se abala com qualquer bobagem. Você tem um Deus que tem condições, poder, capacidade de fazer muito além daquilo que você pensa ou pede. Será que não dá para entender isso, não? Mas isso aqui é impossível para você. Por isso que ele começa dizendo para Maria, quando ela diz, como pode, olha o como pode ser isso se eu não fui para o motel? Isso atualizando. Eu nunca tive conhecimento com varão algum. E o anjo responde para ela e diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Para com essa ideia de como. Para com essa bobagem de que nós podemos fazer alguma coisa. Eu não posso salvar os meus filhos, mas eu tenho certeza de que todos os meus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos meus filhos será abundante. Por que isto? Porque Deus não nos deu os filhos para a perdição. Ponto. Porque todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. E se você não vir, se eu não vi, não tem problema, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Não tem problema. Eu estava conversando com um irmão essa semana sobre este assunto e nós estávamos nos lembrando de um fato de um velho cristão dos Estados Unidos que tinha 2 filhos que se tornaram grandes empresários, grandes intelectuais, estudaram em Harvard e se tornaram grandes, e esses moços se tornaram ateus e debochavam da fé simplória daquele pai, e eles ridicularizavam do velho quando ele falava das coisas de Deus. E o pai e a mãe morreram, e os 2 então resolveram vir à casa para desfazer dos apetrechos, dos móveis, vender, jogar fora, tirar alguma coisa. E os 2 então chegaram na sala onde eles viveram ali um tempo. Tinha uma cadeira de balanço de madeira, onde o pai sentava-se à beira da lareira, e ali ele lia a Bíblia dele, ali ele fazia as suas orações, ali ele esteve anos e anos a fio. E um deles sentou-se na cadeira e disse assim, ridicularizando, meu pai sentava aqui
bobinho, né? Sentava aqui orando por nós, para que nós nos convertêssemos e tal. Isso, aquela conversa e o outro rindo. De repente ele começa a gritar: meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? E aí foi aquele transtorno e ele sai daquela cadeira e diz: tem uma coisa acontecendo comigo. E o outro senta na cadeira e o negócio começa na cadeira. E era sentar na cadeira e o negócio começava na cadeira, porque aquela cadeira foi o lugar do deboche deles. E os dois saíram de dentro da casa salvos. Quem salvou? Jesus. Como ele salvou? Pela sua graça. O que ele fez? Ele guardou aquelas orações daquele pai lá nas taças. E agora chegou o momento de responder. Os pais tinham ido embora. Mas onde aqueles pais estiveram durante aqueles anos todos? Escondidos no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. Presta atenção no verso 9 desse capítulo 91 do Salmo, que esse verso 9 está falando da perseverança. Aquilo que dá no capítulo 1 e 2 da habitação, ele repete no capítulo 9, no versículo 9, como uma ideia de continuidade. Olha lá. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Eu estou falando de perseverança, meus queridos, porque perseverança é a característica de quem crê. Eu criei ontem, eu creio hoje, eu vou crer amanhã, eu vou crer depois. É cantiga de grilo. O que é cantiga de grilo? Cri, 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 a noite toda. Mas como é que você está crendo? Porque tem alguém abastecendo a minha fé, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Precisamos continuar tendo esse mesmo. Mas é preciso que a gente saiba aqui, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, viu, queridos? Só um pouquinho mais, que eu fiz um relambório lá no começo. Mas antes de termos a nossa residência no Altíssimo e perseverarmos nele com fé, precisamos ser desalojados dos barracos de nossa alma carnal. Vocês viram um edifício da Oi, no Rio de Janeiro, que há 2 semanas atrás, estava lá, é um edifício grande, e um grupo de sem teto resolveram chegar lá, de montar, fizeram um bocado de barraco e tomaram conta. Aí veio a ordem judicial, eles entraram com uma medida cautelar, como é que se chama? E aí foi restituído, e veio a polícia e os caras ficaram brabos. Não era deles. E eles... Agora, vem um Deus eterno e diz assim: esse barraco aqui é meu, fui eu que fiz, ele é meu, e eu agora vou tirar ele daqui, então eu te desmanchar esse troço aqui, que isso aqui é meu, você não é dono de você nada não. E ele desmonta esse troço e começa a construir uma vida, um edifício de Deus na sua vida. Isso chama-se obra da cruz, obra de Cristo. Deixarmos todo o controle psíquico da nossa autoestima por meio da ação divina, de desmantelo, de desmonto da nossa autossuficiência, a autossuficiência desse velho homem, através da obra de Cristo crucificado. Nós estávamos viajando de Rosário para Buenos Aires com a Sandra e o Ulisses, e o avião
tremeu um pouco, né? A Sandra, tadinha, passou mal. E eu queria tomar o volante, o manche do piloto para dirigir, porque eu seria capaz de tirar aqueles catabios do Hã? Você sabe como é que se chama isso? Onipotência. Se eu tivesse lá, eu não ia deixar esse avião ficar desse jeito. Eu ia dar um jeito. Eu ia controlar a circunstância. É isso que muitas vezes nós dizemos: Deus, deixa eu ser Deus por um dia para resolver. Tem um filme para resolver os problemas da humanidade. Então vai, fica aí por um dia. Moço, o estrago que dá. O cara chegou e disse para Deus assim: Deus, o senhor não está sendo certo na construção, na nossa agricultura. Quando a gente precisa de chuva, o senhor manda sol. Quando a gente precisa de sol, o senhor manda chuva. Então está dando certo. O senhor não quer me dar o direito de administrar uma safra? Deus disse: tá bom, pode cuidar disso. Vai lá. Aí ele preparou o terreno, aí disse: chuva, chuva. Ele foi lá, plantou, terminou de plantar tudo, ele: sol, sol. Aí, chuva, chuva. Sol, sol. Chuva, chuva, sol, sol. O milho cresceu, ficou bonito, grande. Então, quando ele amadureceu, não tinha um grão. Aí ele vira para Deus e disse: onde eu errei? Ele disse: no básico. Você não pediu vento? Sem vento não há polinização. Você não pediu as abelhas para virem para cá? Falar em abelha, está o finzinho das abelhas no mundo. E segundo Einstein, quando as abelhas morrerem, nós temos uma semana de vida. Já o sistema está... Abelha e sapo é bicho importante na face da terra, viu? Você quer governar o que na sua vida? Deixa eu caminhar um pouquinho mais aqui. Nós temos que entender ainda que no Senhor o mal pode ser convertido em bênção. E que nenhum mal levará vantagem permanente sobre quem reside em Cristo. Nenhum mal. Viu, seu Elberon? Essa sua doença não é um mal. Graças a Deus. Vamos ver o verso 10 aí, outra vez, o Salmo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Como é isso? Como é isto? É assim, ó. Nenhum mal te tomará conta definitiva da tua vida por um tempo indeterminado. Praga nenhuma chegará à tua tenda para sempre. Aquele pastorzinho que estava com câncer e em estado terminal, e o amigo dele foi visitar, e ele disse: como é que você está? Ele disse: muito bem, estou próximo para chegar ao meu estado de perfeição. Que coisa linda! Estou muito bem, estou próximo para chegar ao meu estado de perfeição. Vai deixar tudo isso aqui que é corruptível. E quando isso que é corruptível for revestido da incorruptibilidade, então o que é mortal terá perdido todo o seu efeito. Não é que Deus
vai nos dizer assim: olha, Glênio, você não vai sofrer. Deus prefere que tenhamos uma dor santa a um prazer profano. Faz sentido? Deus prefere que nós tenhamos uma dor santa a um prazer profano. A dor e o sofrimento não são necessariamente sinais da ira de Deus sobre nós. Podem ser exatamente o contrário. Nós vemos o agora. Todavia, Deus nos vê na perspectiva da eternidade. Isso traz um descanso. Nós queremos a nossa vitória agora. Com certeza, há mais riscos em uma vida boa, entre aspas, aqui na terra, do que em momentos de tribulações, quando você está sendo tratado para confiar inteiramente na suficiência de Deus. A vida cristã, o lema que o apóstolo Paulo apresenta é: para mim o viver é Cristo, o morrer é vantagem, é lucro. C.S. Lewis enxergava essa questão da dor, do sofrimento, das lutas, da seguinte maneira: Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade. Mas, sendo nós maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então nós ouvimos o rebumbar da sua voz. Enquanto nós estamos brincando com as coisinhas nossas de cada dia ali, não estamos escutando Deus falar: olha, isso aqui está tão bom, não é? Aí vem um sofrimento, ele diz, é o rodar do botão do amplificador que escuta a voz de Deus. Muitas vezes o sofrimento é a forma de Deus captar a nossa atenção distraída e nos chamar para a sua intimidade. Outro dia eu estava conversando com um irmão e ele disse para mim assim: o meu sofrimento, respirando com muita dificuldade, o meu sofrimento tem me ajudado a depender de Deus. Prefiro hoje esse sofrimento, que me deixa descansado na suficiência de Deus, do que aqueles momentos de saúde em que eu vivi por conta própria. Isso chama-se maturidade cristã. Neste caso, meus irmãos, não há crise permanente que nos mantenha num desespero atroz e constante, pois ainda que tenhamos aflições em nossas vidas, permanecendo em Cristo e habitando e ouvindo a voz do Altíssimo, nós percebemos o Senhor transformar as nossas dores em celebrações. Eu queria terminar com este Salmo 30, versos 11 e 12. Salmo 30. E 12. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Vamos voltar ao verso 10, verso 11. Converteste, não é converti. É o salmista dizendo para Deus: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria.
É bom ou não? Está lá o negócio. Aí, verso 12. Para que o meu espírito, preste bem atenção nesse ponto. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Preste atenção nos tempos de verbo. Isso é Maria dizendo: o meu espírito já tomou posse de uma alegria eterna. A minha alma engrandece presente ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Para que o meu espírito cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei forever. Não é agora. Ele está falando de um contexto de eternidade, que é, mesmo que eu fique coxo aqui na terra, eu estarei perfeito na eternidade. Por isso 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como não sermos consumidos com as tribulações deste mundo? Como não ficarmos prostrados diante dos horrores de nossa cultura maligna? Somente habitando em Cristo, falando a linguagem de Cristo, permanecendo em Cristo, descansando em Cristo e adorando a Cristo nas lutas deste mundo, vendo Cristo transformar a nossa tristeza em gozo eterno. Aleluia e amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.